Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ambientes de sedimentação, que são os locais onde as rochas sedimentares se formam. Nossa referência inclui o capítulo 5 do livro Para Entender a Terra. Essa é uma aula bastante rápida, em que nós vamos falar sobre alguns tipos de bacia, os ambientes de sedimentação e os ambientes siliciclásticos e carbonáticos. Então, os sedimentos, tendem a se acumular em depressões na crosta terrestre, e essas depressões elas são formadas por processos que nós chamamos de subsidência, nos quais uma área da crosta afunda em relação às outras, muitas vezes pelo próprio peso da sedimentação, Então, as bacias sedimentares são regiões de extensão variável, onde ocorrem associados processos de sedimentação e subsidência, um influenciando o outro, formando uma espessa sequência de sedimentos e rochas sedimentares. As bacias sedimentares podem ser de muitos tipos, mas para fins de simplificação, aqui nós vamos falar sobre bacias de tipo rift, bacias de subsidência térmica e bacias flexurais. Os tipos de bacia. Então, nós vamos falar, basicamente sobre esses três tipos de bacia. São uma visão bastante simplificada, mas é o suficiente para os nossos interesses dentro da engenharia hídrica. Então, uma bacia do tipo rift, uma zona de rift, ela se desenvolve à medida que materiais quentes do manto ascendem e a litosfera é aquecida, alongada e adelgaçada. Quando isso ocorre, forma-se uma região que é chamada de Rift Valley, onde são depositados sedimentos ígneos e rochas sedimentares de forma intercalada. À medida que esse processo promove a expansão do fundo oceânico, ou seja, começamos a tanto magmatismo que nós geramos uma nova crosta oceânica, ou começam a ocorrer os processos de subsidência por resfriamento, ou esfriamento e espessamento da litosfera. Nessas regiões, à medida que a antiga crosta continental vai se afastando e sendo empurrada, por essa nova crosta oceânica que está se formando, nós temos a formação de bacias do tipo plataformal, que são essas aqui, ambientes de sedimentação do tipo plataformal, onde sedimentos vindos da crosta continental acabam se depositando. Essas regiões também de interação aqui entre o sedimento, entre a crosta continental e a crosta oceânica, são regiões bastante rasas, de águas quentes, onde comumente são depositados sedimentos carbonáticos e também evaporíticos. Então, nós temos uma mistura nessas bacias de sedimentação siliciclástica, química e biológica, como nós veremos mais adiante. Por fim, a subsidência térmica continua ocorrendo e há depósitos realmente cada vez mais espessos na plataforma continental. Esses depósitos, então, são soterrados e, por acumulação de sedimentos adicionais, submetidos à diagênese, que são os próximos dois, bem nessa região aqui, Então, os nossos dois próximos temas incluem o soterramento e a diagênese, na próxima aula. Entre os sedimentos serem formados nas áreas fontes, onde eles serão temperizados, erodidos e depois transportados, e eles serem depositados nas bacias sedimentares, eles geralmente viajam por vários ambientes de sedimentação, eles vão passando por vários ambientes de sedimentação. Um ambiente de sedimentação é uma área de deposição sedimentar caracterizada por uma combinação bem particular de condições climáticas e processos físicos, químicos e biológicos. Entre as características importantes incluem o tipo e a quantidade de água. Então, nós temos ambientes, o oceano, lagos, rios, oceanos, lagos e rios são ambientes de sedimentação. Os tipos e as forças de agentes de transporte, se esses sedimentos são transportados pela água, pelo vento ou pelo gelo. O relevo, se nós estamos numa região de planície, regiões baixas ou montanhosas.
Atividade biológica, se há precipitação de conchas ou crescimento de recifes e corais. A localização com relação aos limites de placa e o clima, né? Principalmente o clima úmido e climas áridos diferem muito em termos de agentes de transporte. Então, os ambientes de sedimentação podem ser agrupados por localização, e aí nesse caso nós teremos ambientes continentais, ambientes costeiros e ambientes marinhos, certo? Vamos começar com os continentais, então. Os ambientes continentais são diversos, são vários tipos, aqui são só alguns, mas ainda assim são alguns dos mais importantes, né, para o estudo da engenharia hídrica. Eles incluem, né, uma variação muito grande de temperatura e de precipitação na superfície, e aqui nós temos a menção de ambiente lacustre, controlado por ondas pequenas e correntes de água doce ou salina, ambiente aluvial ou fluvial, que talvez seja um dos mais importantes para a engenharia hídrica, que inclui o canal fluvial, as margens do canal, o fundo plano do vale e as margens ou superfície de inundação do canal principal. Ambiente desértico ou árido, né, onde o vento e os rios transportam as partículas. A aridez normalmente inibe o crescimento de organismos, então nós temos aí, né, realmente pouca influência de matéria orgânica. E o ambiente glacial, que é raro aqui no Brasil, né, praticamente inexistente, mas ele é presente em várias outras regiões do globo, que é dominado então pelas massas de gelo. Então nós temos aqui tudo que é em laranjinha, são nesse diagrama, é a indicação, né, desses ambientes continentais. Lembrando, né, que a localização geográfica e o posicionamento da placa tectônica, o meio ou agente de transporte, se há ou não processos orgânicos, né, que modificam esses sedimentos, e o clima vão determinar aí o ambiente de sedimentação, né, e também os sedimentos que são depositados. Então, aqui nós temos, né, esses quatro, que são 4 ambientes muito importantes para a engenharia hídrica. Então, o agente de transporte nos lagos inclui correntes lacustres e ondas pequenas, geralmente. Os agentes de transporte em ambientes fluviais incluem as próprias correntes fluviais. Os agentes de transporte no deserto geralmente são o vento, né? É o vento. E o agente de transporte em ambiente glacial é o próprio gelo. Os sedimentos que vão se formar em cada um desses ambientes, né? Então, lagos, regiões lacustres, vão incluir aí sedimentos como areia e lama, precipitados salinos, se forem em climas áridos. Os sedimentos formados em sistemas fluviais vão incluir areia, lama e cascalho, é uma variedade muito grande em termos de granulometria. No deserto, areia e pó. E o gelo, né, que é o agente de transporte mais competente aí, vai transportar, né, areia, lama e cascalho. Quando a gente pensa em termos de clima, né, quais são os climas, né, em que esses ambientes de sedimentação podem ocorrer, os lagos ocorrem tanto em climas áridos como em climas úmidos, os sistemas fluviais e aluviais estão distribuídos em todo o planeta, né? Tem a distribuição mais ampla, os rios, em termos de como agentes de transporte e como ambientes de sedimentação. Os desertos, obviamente, só vão existir em climas áridos e ambientes glaciais em climas frios. Os processos biológicos, né? No lago haverá processos biológicos em função dos organismos de água doce. Em sistemas aluviais haverá depósitos, né, de matéria orgânica misturados com sedimentos finos, principalmente no que nós chamamos de planície de inundação, que são as laterais, né, dos canais fluviais, que são inundadas quando o nível do rio sobe muito. E, por fim,
os desertos que praticamente não têm atividade biológica e ambientes glaciais que praticamente não têm atividade biológica também. Então, do ponto de vista da engenharia hídrica, os lagos e os ambientes fluviais são disparados, né, os mais significativos, mais importantes para o estudo das águas superficiais, mas nesse caso aqui nós estamos pensando nesses ambientes, né, antigos, nesses paleoambientes em que as rochas que nós vemos hoje foram formados. Os ambientes costeiros incluem essas regiões de interface entre o continente e o oceano. Nessas regiões nós temos ambiente deltaico, ambiente de planície de maré e ambientes praiais. O ambiente deltaico é onde os rios desembocam em lagos e mar, um ambiente também bastante transicional. Ambientes de planície de maré é onde extensas áreas expostas na maré são dominadas por correntes de maré. E ambientes praiais, onde as ondas do litoral distribuem os sedimentos da praia, depositando né, faixas de areia e cascalho, que são os nossos cordões litorâneos, aqui as nossas zonas de praia, né, no litoral. Então, nós temos aí, né, ambientes costeiros no delta, ambientes deltaicos, né, o agente de transporte principal são as correntes fluviais, nos ambientes praiais são as ondas, correntes de maré, e nas planícies de maré também as correntes de maré, né? Os sedimentos no delta são basicamente areia e lama, na praia são areia e cascalho, nas planícies de maré, areia e lama. O clima para todos esses ambientes, eles podem ocorrer tanto em clima úmido como em clima árido, né? Não importa, eles têm ampla distribuição no planeta. E os processos biológicos, então, no delta inclui soterramento de vegetais, né? De detritos vegetais. Na praia tem pouquíssima atividade orgânica e na planície de maré nós temos organismos aí misturados com sedimentos. Os ambientes marinhos, eles são geralmente divididos com relação à profundidade das águas, que determina os tipos de correntes que estão presentes. Então, nós temos 4 subdivisões para os ambientes marinhos e eles estão aqui indicados, ó, como bolinhas azuis. Então, nós temos ambiente de plataforma continental, ambiente de recifes orgânicos, ambiente de encosta e de margem de talude continental e ambientes marinhos. Então, vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma nesses ambientes. Nós temos como agente de transporte, tá? No marinho profundo, correntes oceânicas e correntes de turbidez. Na plataforma continental, ondas e marés. Nos recifes orgânicos, da mesma forma, ondas e marés, e na margem continental, correntes oceânicas e ondas. Notem que nos recifes orgânicos, né, haverá sedimentação química ou biológica através justamente dos recifes e dos corais. Os sedimentos que são encontrados nesse ambiente, né? Sedimentos siliciclásticos aqui nesse caso, como lama e areia em mar profundo, areia e lama em plataforma continental, ali nos recifes orgânicos, agora sim, organismos calcificados, e na margem continental, talude, lama e areia. A atividade biológica, né, com certeza vai ser mais intensa nos recifes orgânicos, mas também pode acontecer tanto no mar profundo, através da deposição de restos de organismos, da mesma forma na plataforma continental e na margem continental de talude, sempre vai haver, né, deposição de restos de organismos, mas realmente, né, a atuação mais intensiva é ali nos recifes orgânicos. Os ambientes de sedimentação, eles podem ser agrupados não apenas pela sua localização, mas também pelos tipos de sedimentos que são encontrados neles, ou mesmo pelo processo dominante de formação desses sedimentos.
Os ambientes de sedimentação, então, podem ser agrupados em ambientes siliciclásticos e ambientes de sedimentação químicos e biológicos. Os ambientes de sedimentação siliciclásticos são ambientes, né, o nome já diz, principalmente constituídos, né, por sedimentos siliciclásticos. Eles incluem todos os ambientes continentais, como nós vimos agora, bem como os ambientes costeiros, que servem de zona de transição entre os ambientes continentais e marinhos. Nessa categoria estão também os ambientes oceânicos de plataforma continental, na margem continental e oceânico profundo, onde areias e lamas siliciclásticas são depositados. Os sedimentos que se depositam nesses ambientes também são chamados de sedimentos terrígenos. Ambientes de sedimentação química e biológica. Eles são caracterizados, né, principalmente pela precipitação química e biológica. São considerados ambientes carbonáticos, né, que são locais marinhos, onde o carbonato de cálcio, principalmente secretado por organismos, é o principal sedimento. Então, são carapaças calcárias, né, restos de animais. São ambientes nos quais essa sedimentação química é abundante, né, e existem centenas de espécies de moluscos e outros organismos invertebrados, bem como algas, que secretam conchas e esqueletos carbonáticos. As populações desses organismos vivem em diferentes profundidades e, quando morrem, essas conchas se acumulam para formar sedimento. Os carbonatos, com exceção daqueles de mar profundo, são encontrados dominantemente em regiões oceânicas tropicais e subtropicais. Essas regiões contêm principalmente os recifes orgânicos, praias de areias carbonáticas e planícies de maré, onde esse tipo de sedimento pode ser identificado. Na próxima aula, nós veremos como atua o soterramento e a diagênese.